Salve, salve galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Rádio Lean. Eu sou o Wilson Fogaça e eu estou aqui nesse podcast para te trazer dicas e insights para você se tornar um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Quebrando Resistências. Legal? E por que a gente escolheu esse tema hoje, Quebrando Resistências? Porque a gente sabe que uma jornada de melhoria contínua, ela tem vários desafios diferentes. Tem desafios em termos de tecnologias, tem desafios em termos de leitura de processos, tem desafios em termos de ferramentas, certo? A gente tem uma caixa de ferramentas gigante com um monte de coisa para fazer, mas o maior desafio é no que tange a pessoas, certo? E pessoas são os maiores ativos de uma organização, certo? É o que faz acontecer, é o núcleo de tudo isso. Então a gente trouxe esse tema de hoje, e principalmente para a galera nova que está embarcando com a gente agora nos nossos estudos e tudo, para falar sobre esse ponto, certo? Quebrando resistências. Então, o primeiro ponto sobre isso, na hora de quebrar resistências, vem na questão do convencimento das pessoas, certo? E aí, começando pelo começo, sobre o princípio da melhoria contínua. Quando a gente fala em Lean, quando a gente fala em Six Sigma, certo? Quando você leva essa proposta para dentro da sua empresa, para você fazer uma atividade, para você tentar fazer algo importante, de cara você tem essa resistência das pessoas que trabalham com você, do seu chefe, das pessoas que não conhecem o método. Elas começam dizendo assim, mas isso aqui é coisa do chão de fábrica. Né? Principalmente o pessoal que trabalha em office. No nosso workshop de Lean Office, com a turma de Black Belts, que nós tivemos essa semana, esse assunto veio muito em voga. Quando a gente leva isso lá para um banco, por exemplo, como uma das alunas que está trabalhando, a Fran, que leva lá para o banco ideias de melhoria, baseado na filosofia Lean e da metodologia Six Sigma, dá de cara lá com, não, isso aqui não funciona, isso aqui é coisa de chão de fábrica, é coisa da engenharia, tem que ser engenheiro para trabalhar com isso. É coisa da NASA, requer muitas estatísticas, muitos estudos complexos, muitas coisas densas, por exemplo, certo? Então é uma resistência, sabe? E a gente vê os alunos cheios de gás para fazer as coisas, para transformar, todos motivadões a chegar nas suas empresas, é uma resistência. Então, como que a gente começa a quebrar essa resistência, esse tipo de coisa, certo? Para trazer conteúdos práticos aqui para vocês. As pessoas precisam entender o real conceito do que é melhoria contínua. A gente falou isso lá na aula de Kaizen, certo? Sobre você pensar diferente e ter iniciativas diferentes, enxergar o mundo sobre um prisma diferente. E aí as pessoas precisam entender que melhoria contínua e Lean Six Sigma, não importa onde, os princípios são os mesmos. A gente só tem que ajustar. E tem algo que é chamado de fit cultural, certo? A galera das startups fala muito assim, fit cultural. Ou seja, como que isso encaixa dentro da minha empresa? Então, às vezes, a gente tenta fazer alguns trabalhos, e aí o especialista de melhoria contínua, certo? Você que está aqui me ouvindo, você que está estudando com a gente tem que saber como que a gente se comunica com as outras pessoas. Então, por exemplo, em questão de consultoria. Gente, eu vou lá e vou fazer consultoria numa empresa, as pessoas nunca ouviram falar em Lean, nunca ouviram falar em Six Sigma. Então eu não posso chegar lá para elas e falar assim, vamos fazer um Kaizen, vamos colocar um fluxo puxado, né? Vamos fazer um just in time, vamos cuidar disso, vamos olhar a análise de capabilidade ou capacidade do processo. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, elas travam com isso. E aí realmente acham que é complicado demais. Mas é porque nós criamos esse tipo de obstáculo. Olha isso, né? Que louco, a maneira como a gente se comunica.
Então, quando a gente aprende a fazer esses ajustes de ferramentas que são adequadas ao nosso negócio, de termos que são adequados ao nosso negócio, então eu não preciso falar em fazer um sistema puxado, mas eu posso falar em ter uma organização, uma sincronia. Eu não vou falar em rodadas Kaizen para explicar o que é um Kaizen, mas eu vou falar em eventos de melhoria, em reuniões de melhoria focada, por exemplo, certo? Então, a gente tem assim, vários cases de alunos que fazem isso. Então, a Fran, ela desconstruiu tudo isso no banco. E aí hoje, imagina, ela faz Lean Six Sigma em um banco aqui no Brasil, uma grande instituição bancária aqui no Brasil, que ela conseguiu quebrar esse conceito de Lean Six Sigma, fazendo com que as pessoas que trabalham com ela nos projetos tenham esse entendimento, certo? O lance é como que a gente se comunica. Aí tem a Carla, também aluna nossa, que trabalha em uma operadora de saúde. Olha isso, hein? Numa operadora de saúde. Planos de saúde, certo? Uma das maiores aqui do Brasil também. Cara, imagina você chegar numa operadora de saúde falando que você tem que fazer um SMED, por exemplo. Você vai assustar todo mundo. Mas o SMED o que é? É o setup rápido. É você conseguir, por exemplo, acelerar os seus processos de liberação de exame. Mas é um setup, é um SMED que você faz no chão de fábrica. Mas o princípio é o mesmo. Quando você vai lá na operadora de saúde, você não quer que teu exame seja liberado rápido, as suas guias? Certo? É isso que a gente quer, cara. Então a gente tem que simplificar a linguagem. Aí a Carla foi lá, simplificou a linguagem, fez um trabalho com A3 e ganhou até um prêmio. E mandou o testemunho pra gente esses dias atrás, dizendo que estava super feliz, a Carlinha, certo? Então, assim, o grande lance é convencer as pessoas, certo? Uma outra resistência também que a gente percebe é, isso aqui é coisa só de empresa grande. E hoje no almoço com mentoria eu falei isso também. Isso aqui é só, viu? Isso aqui só serve em multinacional. Não, isso é só coisa de multinacional. Isso é só coisa de empresa grande. Não funciona em empresa média ou pequena. Não tem espaço para fazer isso em empresa média e empresa pequena. Cara, olha isso. De novo, vamos pensar aqui. O método é o mesmo, certo? Exatamente o mesmo como a gente falou. Claro que numa empresa pequena, a gente tem que tomar alguns cuidados, certo? Então, por exemplo, o tempo disponível das pessoas para pensarem no projeto muda bastante, certo? Porque o que acontece? Em uma empresa grande, você vai ter lá, por exemplo, o Black Belt da vida que só vai fazer isso, certo? O cara só vai fazer projetos, ele é pago só para fazer esses projetos. Mas numa empresa pequena, o coitado do Black Belt tem que fazer tudo, certo? O coitado do Black Belt tem que chutar, cabecear, fazer o gol, emitir nota fiscal e ainda fazer projeto de melhoria. Então, em uma empresa pequena, a gente tem que pensar que as pessoas que trabalham junto com a gente, as pessoas que estão na nossa empresa, elas precisam ter tempo para pensar no projeto. Tá? Principalmente aquela fase de definição inicial, que é a mais crítica, que é ali que a galera se embanana. Né? A turma vai lá, pensa que é só isso, faz a voz do cliente bem meia boca e já começa cheio de problema. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aí depois que o cara foi lá, montou o projeto, pensou, validou com o gerente, com o dono da empresa, geralmente você vai fazer direto com o dono da empresa. Aí é o tempo disponível das pessoas que trabalham na execução do projeto com você. É outro problema em empresas menores. Por quê? Porque, certo, as pessoas têm as rotinas diárias para trabalhar. E isso eu falo muito para os nossos alunos Greenbelts, certo? Assim, Greenbelts, o maior risco que os Greenbelts correm nas empresas não é não conseguir fazer o projeto. Não é. É não conseguir arrumar a agenda, conseguir tempo para fazer as coisas, certo? Essa é uma dificuldade enorme, porque o dia a dia é atribulado. Cara, você tem milhares de reuniões, você tem milhares de coisas para fazer,
Você tem uma forte rotina diária operacional que te consome. E aí o projeto vai escorregando. Então, em uma empresa menor, uma empresa média, uma empresa pequena, isso é um pouco mais perigoso. Por quê? Porque você tem muito mais coisas para fazer, as funções são mais misturadas. Então, essa é uma resistência muito grande que tem do time de projeto. Olha, cara, eu não tenho tempo para participar disso com você. Não tenho tempo, não dá para fazer. Então, a gente tem que lembrar disso, certo? Em empresas menores que isso é um problema. Outra resistência também em empresas médias, empresas menores, é falta de patrocínio do dono da empresa. É o popular, o chefe não me apoia, que vocês já devem ter ouvido falar, certo? Então, assim, e uma empresa grande, uma multinacional, beleza, ela já conhece a metodologia, ela já conhece a filosofia. Mas a maioria das pessoas não trabalha em grandes multinacionais. Se a gente for olhar a proporção entre empresas, vamos pegar médias, certo? Para ter algo um pouco maior. Pensa em empresas médias, ok, ou mesmo pequena. E compare com a quantidade de multinacionais que existe aqui no Brasil. Certo? É muito diferente disso. E é onde estão as maiorias das pessoas trabalhando hoje. A maioria dos nossos alunos, a maioria do nosso público. Beleza? Então, a gente tem que entender que esse tipo de empresa, às vezes o seu chefe não te apoia porque ele não conhece o método. Ele não conhece a metodologia. Ele não conhece o poder, o calibre que uma metodologia dessa traz para a tua empresa. Gente, veja os resultados que a gente traz. A Leila trouxe 300 mil reais de economia no agronegócio. O Cristiano trouxe 650 mil reais em varejo. A Luciane trouxe 1,5 milhão de reais em uma empresa da área de logística, certo? Então, assim, as pessoas, às vezes o seu chefe, ele simplesmente não conhece, não sabe o que é isso. E aí que é a sua função para quebrar essa resistência, essa dificuldade, essa falta de patrocínio, é quebrar isso com o seu chefe, certo? Então, como que a gente contorna isso? Tá? Algumas dicas aí para vocês. Quando vocês estiverem inseridos nesse ambiente que não tem esse tipo de cultura, tá? Não adianta forçar a barra, legal? Não adianta forçar a barra, pressionar demais, cobrar demais, porque senão as pessoas espanam. O seu chefe espana também com isso. A gente tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, ó, o grande ponto sobre isso, certo? É a gente, assim, não ser, por exemplo, teórico demais. Se você for teórico demais com o seu chefe, ou abstrato demais com o time de projeto, perde a credibilidade, certo? Perde o interesse, a galera não compra a ideia, porque é teórico demais. Quando vocês vão fazer um curso que é teórico demais, não é uma coisa chata? Certo? Você vai lá nas aulas, é só teoria. Pô, ninguém aguenta. Aquilo cai em descrédito. Por que um bom curso tem mão na massa, tem conversa, tem discussão, tem workshop? O raciocínio é o mesmo em uma empresa, certo? Em um ambiente cultural que não está acomodado ou preparado para receber a semente da melhoria contínua. Então, o que acontece é o seguinte, a gente não pode forçar essa barra, certo? Para fazer isso. Não dá para a gente forçar a barra dessa forma. E aí, a gente tem que usar de um artifício que eu gosto muito de falar, que é aquele que a gente vai dando um pouquinho para o nosso chefe, vai dando um pouquinho para as empresas. Você vai dando um gosto para eles do que é a melhoria contínua, e eles começam a gostar daquilo, mas um gosto pequeno. Então, o que você faz para isso, certo? Você vai lá, por exemplo, e faz um projeto pequeno. Faz um projeto pequenininho, por exemplo, certo? Vai lá, pega um A3, você não precisa fazer um grande projeto de melhoria. Pega um A3 pequenininho, pega uma iniciativa pequena,
Usa lá as ferramentas básicas da qualidade, faz um Ishikawa, usa uns 5 porquês, faz uma sessão de brainstorming com o time de projeto e você já vai dar um resultado, já vai aparecer alguma coisa. E aí você mostra isso para a organização, certo? E as pessoas vão olhar e vão falar, cara, então isso que é o tal da melhoria contínua, pô, legal, resolveu o meu problema, trouxe um resultado financeiro, trouxe um ganho, certo? É aquilo que a gente fala que num ambiente desse de resistência, num ambiente onde não tem a cultura, muitas vezes nós temos que ser os agentes catalisadores, senão a coisa não sai do lugar, simplesmente não sai do lugar. Não dá mais para a gente ficar reclamando, olha, eu não faço Lean porque a minha empresa não me apoia, eu não faço projeto de melhoria porque eu não tenho patrocínio do meu chefe. Seria lindo, é lindo quando a empresa apoia, quando o teu chefe te apoia e está todo mundo junto, mas a gente tem que ser realista, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, certo? O problema está ali. A grande questão é o seguinte, a gente usa como muleta para não se desenvolver, para não estudar, para não melhorar as coisas, a gente continua nas mesmices, a gente continua na reclamação e eu pergunto para a galera, até quando você vai deixar a sua carreira na mão de outras pessoas? A empresa decidir por você se você deve ou não ser um especialista de melhoria contínua. Aí você sai da empresa, vai para outra empresa, o tempo passa, e aí quando você vê, passou a tua vida inteira, você está na mesmice, está na mesma carreira. E a tua desculpa vai ser assim, olha, eu nunca me especializei em melhoria contínua, porque os lugares que eu trabalhei não tinham cultura disso. Os lugares que eu trabalhei, meu chefe não me apoiava. Eu não podia fazer projeto. E a vida vai passando. E aí você vê que você está com 50 anos nas costas, você olha no retrovisor e fica frustrado, porque você não fez grandes realizações. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O dia que vocês fizerem um projeto de economia numa empresa, por exemplo, que economiza R$1 milhão por ano, cara, isso é igual você ter um filho. Isso é uma realização profissional, assim, algo que brilha os olhos. Você vai lá e põe no teu currículo. Eu consigo economizar R$1 milhão. É um marco na tua carreira. É um marco na tua vida. Mas perceba que tudo isso começa lá atrás. Começa com essa quebra de resistência que muitas vezes começa com você mesmo. Você mesmo está resistindo e não está percebendo nisso. É uma quebra de resistência, certo? É uma grande quebra de resistência, que nem você percebeu que você está resistindo dessa forma, certo? Então a gente está aqui hoje para falar real, para falar quebra de resistência, certo? Então, se a tua empresa não acomoda isso, está na hora de você quebrar a resistência de si mesmo, da tua carreira. Quem que manda na tua carreira? É você ou é o teu chefe? Quem que é responsável pela tua carreira? Outra resistência interessante que tem é a falta de engajamento do time de projeto. Essa é uma clássica, certo? Wilson, as pessoas não trabalham comigo. Eu faço o plano de ação e ninguém responde. Eu marco as datas e ninguém cumpre as datas, Wilson. E aí a gente vive atrasado. Já viram aquele projeto que vai indo, o projeto sem fim? Então, isso acontece, certo? E aí a gente vai olhar, assim, engajamento das pessoas. Eu quero explorar um ponto do engajamento, certo? Que é assim, ó, uma das maneiras de você quebrar um pouco dessa resistência é olhar como é que está a tua liderança, certo? Então, assim, antes de criticar a equipe, vamos pensar um pouco na gente, certo? Por quê? Pelo princípio de melhoria contínua, pelo princípio do Lean, a gente tem o Hansei, que é a reflexão, vocês sabem disso, a gente já falou disso, certo? Então, pensa o seguinte, como que está a nossa liderança com relação a isso, sabe? Com relação às pessoas que a gente convidou para trazer para o nosso time de projeto, certo? Essas pessoas, assim, elas estão motivadas para trabalhar junto com a gente no projeto, certo? Elas entenderam o propósito, porque melhoria contínua é muito de propósito, gente. Eu falo isso nas aulas, eu falo isso nas consultorias. Quando você levanta de manhã, tira o seu bumbum da cama e pega um carro ou pega um busão e vem trabalhar,
você tem que saber o propósito, o que está te movendo por isso, o que você está indo fazer no teu dia a dia. Então, a maneira como nós, especialistas de melhoria contínua, Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, especialista Lean, que estão aqui me ouvindo, a maneira como você se comunica é um dos fatores que gera ou não engajamento do time de projeto. Olha que louco isso, olha a reflexão que a gente precisa fazer, certo? Então comece com o propósito, faça com que as pessoas entendam o propósito. Então, quando você chamar elas para trabalhar com você, explique o que é o projeto, explique o porquê você está fazendo isso, explique onde você quer chegar, o que você espera daquela pessoa, certo? E qual é o papel dela dentro do projeto para trabalhar com você. E depois disso, você dá uma tarefa interessante para ela fazer, certo? Essas pessoas que trabalham no teu time de projeto, elas têm que ser desafiadas. E aí volta a questão da liderança, certo? Aquele líder que quer tudo para ele, o líder que sabe tudo, o líder que tem todas as respostas. Não, um bom líder Lean não é aquele líder que tem todas as respostas, é o líder que sabe fazer boas perguntas. Então, quando você ajuda a fazer boas perguntas, quando você dá o caminho para as pessoas, quando você monta um plano de ação, vai lá no teu Kaizen, vai montar um plano de ação, por exemplo, e você dá tarefas desafiadoras para o time de projeto, essas pessoas começam a se sentir motivadas e vir fazer o trabalho com você. E isso é muito legal, porque existe o senso de realização, tem o senso da entrega, tem o senso do pertencimento, das coisas pertencerem a ela também. E isso vai despertando o interesse, certo? Claro que, às vezes, existem pessoas que simplesmente não querem fazer, certo? Aí é outra história, legal? Mas, em linhas gerais, assim, é esse pertencimento, é o propósito, é a liderança, é a motivação, certo? É o engajamento. Outro ponto sobre isso também, para você trazer bem as pessoas, para elas acreditarem, para elas quererem fazer, você precisa traçar metas reais, metas atingíveis, sabe? O que eu vejo assim são metas que a gente coloca às vezes que já são impossíveis de serem atingidas. E aí você já começa o projeto com a equipe jogando um jogo perdido. Tem uma história que eu conto nas nossas aulas, né? Eu quero dividir aqui com vocês, que uma vez eu estava numa consultoria em um cliente, e aí esse cliente, ele tinha uma meta diária de faturamento. Beleza. E aí com o começo da pandemia, a gente teve que se adaptar, nós tivemos que fazer várias coisas, ele me chamou, fui lá na empresa dele, e aí cliente antigo, assim, de longa data, né, que a gente trabalhou junto. E aí ele falou assim, olha, Wilson, eu preciso faturar 45 mil reais por dia aqui na minha loja. Falei, beleza, 45 mil reais, tá bom. De onde que vem esse número? Por que você quer buscar 45 mil reais, certo? O que te embasa nesse número? E daí ele falou assim, não, porque 45 mil reais é um número interessante, é um número importante pra gente. Falei, tá bom, quanto em média que você está faturando hoje, certo? 12 mil. Daí eu olhei assim e falei, peraí, mas você quer sair de 12 para 45, já amanhã, assim, já no dia seguinte? É isso. Eu falei, tá, e por quê? Não, porque 45 mil é o que eu preciso para manter a minha estrutura da loja funcionando, para pagar os meus salários, para pagar os funcionários todos os dias, né? E daí eu falei para ele, cara, mas vamos pensar numa coisa, sair de 12 para 40 é um salto muito alto, é muito grande, é muito longe. Cara, você tem que fazer 4 vezes mais. Assim, ó, vamos começar com uma meta escalonada de crescimento? A gente coloca uma meta, vamos com 12, vamos colocar ali 20% de aumento, 13, 14, vamos fazer algo que as pessoas consigam entregar, que elas se sintam motivadas a fazer um desafio legal, assim, interessante. Não, o cara não quis. Ok, é o cliente.
Primeira reunião que eu fiz com a equipe de projeto, que eu coloquei o indicador lá no gerenciamento diário, tracei aquela linha da meta lá em cima. Qual foi a reação das pessoas? Ai, Wilson, isso não vai dar certo. A gente nunca vai chegar nesse resultado. Percebe como você já começa a jogar um jogo perdido? Você já começa desanimado. E aí não é a equipe que não se engaja, é a tua meta que não foi atribuída da forma correta. Olha quanta coisa, certo? Então, tenha certeza que as suas metas são legais. E também uma coisa que é muito legal de fazer é você trazer o problema deles para dentro de casa, certo? Que é o tal do cálculo utilitário, que a gente fala isso bastante também nas nossas aulas, certo? A grande sacada do cálculo utilitário. Então você traz o problema deles para dentro de casa e eles vão fazer o custo-benefício de trabalhar com você, de atender com você. Legal? Então isso é fundamental, gente, também. O que eles vão ganhar para trabalhar com você? Qual é a vantagem? Aí tem algumas armadilhas que a gente também precisa falar sobre isso, tá? Algumas armadilhas de quando nós somos green belts e principalmente black belts, tá? Nós estamos sujeitos a 3 armadilhas que a gente precisa tomar um extremo cuidado nesse relacionamento com as pessoas e com as equipes, certo? A primeira delas é ser um nerd da melhoria contínua, ser técnico demais, é usar uma linguagem que ninguém entende, sabe, né? A pessoa quer aparecer, né? Não, então, porque daí o indicador CP e o CPK e o coeficiente R para lá e para cá, você faz aquela sopa de letrinha e você eleva o nível do seu trabalho nerd, hard level, que você assusta as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Se elas não entenderem, elas não têm o propósito e elas não vão querer trabalhar com você, não vão querer fazer o projeto. Então a gente precisa simplificar a nossa abordagem, simplificar a nossa atuação, certo? Que junto com isso vem a segunda armadilha, que é a arrogância, certo? Então eu sou o black belt, eu que mando no projeto, eu sei tudo e você não sabe nada, porque eu sou o cara que faz análises estatísticas complexas, eu que navego no Minitab, sei fazer muitas coisas, muitas análises. É uma arrogância. Gente, e isso acontece e a gente nem vê. Às vezes a pessoa faz isso e ela não percebe que ela está sendo arrogante dessa forma. Porque cai numa naturalidade para ela. É normal, cara, põe lá no Minitab, faz isso, faz aquilo e tal, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, respeitar as pessoas, certo? Ter essa humildade para transitar em todos os níveis de uma organização da mesma forma. Não importa se você, Black Belt, está falando com o diretor de uma empresa ou com o operador de empilhadeira. Se você está falando com o presidente ou com o estagiário. Se você está falando com o CFO ou com o cara que está batendo caixa, que está na linha, operador de produção. Todos são importantes, todas as pessoas são importantes numa organização. E antes delas serem importantes numa organização, elas são importantes para elas mesmas, certo? Como seres humanos, como indivíduos que merecem o nosso respeito. Então a gente não pode ser arrogante, essa é a segunda armadilha. E a terceira armadilha, certo? Que né, é uma resistência também das pessoas, como elas te enxergam, é quando você, como Green Belt, como Black Belt, você se isola demais nos dados sem observar o processo, certo? Ver o processo. Por que a gente pega tanto no pé de líderes? No Lean Manufacturing, implementação do Lean nas empresas, a gente pega muito no pé das lideranças. Para quê? Para as lideranças irem ao Gemba, certo? O que é o Gemba? É o local onde as coisas acontecem, certo? Para ver o processo. É a cena do crime, legal? Ver o que está acontecendo. Então, quando você se isola demais no seu computador, mergulhado em dados, mergulhado em análises, em gráficos, em estatísticas, esse tipo de coisa, você corre um risco seríssimo, que é não entender o que o processo está te dizendo
Porque você não viu. Tem que sujar a mão de graxa, tem que ir no Gemba, tem que subir no caminhão, tem que bater caixa, tem que ir lá na linha, tem que fazer Kaizen com a galera, certo? Aí você vai aprender as coisas, vai aprender, vai entender o que está acontecendo e vai ouvir as pessoas que estão sofrendo. Porque não é você que sofre, são as pessoas que executam as tarefas, são as pessoas que fazem o trabalho, elas que sofrem, elas que sabem o que está acontecendo. Então você precisa ter um respeito imenso por essas pessoas. E aí você conversa com elas, você engaja, você vai no Gemba, você entende os problemas e você consegue trazer tudo isso para dentro de casa, consegue fazer. E aí sim você vai fazer um bom trabalho, aí sim você vai ser um black belt, vai ser um green belt, vai ser um especialista Lean admirado, certo? E visto como uma pessoa de referência dentro da empresa. Não é isso que você quer? Não é assim que você quer saltar a tua carreira? Se você não for uma pessoa de referência, você não vai ser promovido. Se você for uma pessoa muito apagada, você não vai ser promovido, certo? Você precisa ser uma pessoa de referência com isso. E aí sim você vai conseguir fazer um bom trabalho, vai conseguir decolar na sua carreira, certo? É você ser visto como uma pessoa que apoia, uma pessoa que se envolve, uma pessoa que lidera. Eu falo muito isso para as pessoas, né? As pessoas, Wilson, você também trabalha com gestão empresarial, me dá um insight assim, né, cara? Eu trabalho há anos na minha empresa e nunca sou promovido. Meu chefe não me observa, meu chefe não vê o que está acontecendo. Eu falo para ele, você é uma referência, sim ou não? Ah, não sei. Normalmente as pessoas não sabem responder isso. Quando a gente pergunta assim, se você é uma referência. E aí eu pergunto para ele, o que você sabe fazer? O que você faz na empresa? Daí eu já escutei a resposta assim, cara, eu fiz um curso de Excel avançado. Curso de Excel não te promove. Aí outra pessoa, mas agora eu aprendi a fazer dashboards no Excel. Sabe esses dashboards que agora estão super em moda? Um dashboard não te promove. Ele te prende como executor. Você vai ser uma referência, manda lá para a Jussara que ela vai fazer um dashboard para você. Você vai ser um eterno executor. Um dashboard não paga as contas. Um dashboard não faz uma empresa economizar R$1 milhão. Não, Wilson, eu sou referência porque eu tenho 2 pós-graduação. Pós-graduação você vai cair na vala comum, você vai ser só mais um. Aí tem a moda agora, né? Pós-graduação em análise de dados. Pós-graduação em gerenciamento de projetos. Top! Você vai levar 2 anos para começar a analisar os dados? Vai levar 2 anos para conseguir gerenciar um projeto? Certo, gente? O meu papel aqui como professor de vocês que estão aqui me ouvindo é abrir a cabeça de vocês para esse momento. Então as empresas querem resultado. Cara, o que te promove é resultado. E quando você dá resultado, você vira uma pessoa de referência. Porque uma coisa eu falo assim, pede lá para o Wilson fazer uma tabela dinâmica para você no Excel, e eu falar, chama o Wilson para conversar, que ele vai te ajudar a economizar R$500 mil por ano. Chama lá o Javier, que está aqui com a gente, né, que ele vai fazer lá um dashboard para você, ou vai lá, chama o Javier, que ele é Green Belt, e ele vai te ajudar a economizar aí R$700 mil por ano, a melhorar o indicador do teu cliente, a fazer você faturar 10 milhões a mais no ano inteiro ou nos próximos 5 anos. Entendem a diferença, gente? É assim que você se promove. É assim que você se destaca no mercado. Não é com cursinho de Excel. Não é com pós-graduação. Pós-graduação era um diferencial na minha época. Hoje em dia não é mais. Por isso que a gente vem fazendo aqui esse esforço, né, de compartilhar as melhores práticas com vocês, certo? No sentido assim, de promover o pensamento da melhoria contínua para toda uma sociedade. Por isso que a gente tem as turmas de Black Belt, por isso que a gente teve as turmas de Yellow Belt, por isso que nós fazemos os nossos eventos grátis, certo? Para que todas as pessoas tenham acesso a um estudo de qualidade, mas principalmente acesso a mudar as suas carreiras e com isso mudar as suas vidas.